Aleluia. Quantos podem crer que é uma palavra, esse louvor ministrado aos nossos corações? Abra sua Bíblia, você que trouxe o livro, a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Você que trouxe a palavra do Senhor. Mateus 14, vamos ler o verso 22 para uma reflexão nesta noite, antes de participarmos da ceia do Senhor. Mateus 14 e 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E sucedeu-lhe, e respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Meus amados irmãos, nesta noite, a nossa primeira ceia de 2021, e este é um momento único da igreja, é um momento especial, quando vamos aqui mais uma vez relembrar a morte, a crucificação e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós fizemos menção, ele é por demais conhecido da igreja, dos leitores da Bíblia Sagrada, porque trata-se de nada mais ou de nada menos do que o próprio Filho de Deus. Um episódio envolvendo Jesus e os seus discípulos. Quando a gente estuda a mentalidade, não é, desses homens, a gente estuda a biografia destes homens que acompanharam Jesus e foram escolhidos para seguir a Cristo, que foram selecionados por Ele. Após uma noite inteira de oração, Ele escolhe 12 homens para uma missão que iria revolucionar o mundo. É interessante porque nestes 12 homens, se nós fôssemos falar do caráter de cada um deles, se nós fôssemos falar das qualidades de cada um deles, dos defeitos de cada um desses discípulos, nós iríamos entender, nós iríamos vislumbrar que nesses 12 homens, parece que tudo aquilo que acontece
na vida humana estava inserido nestes homens. Jesus estava usando estes homens para mostrar e para demonstrar também a sua misericórdia, o seu poder, a sua autoridade. Jesus, irmãos, preste atenção, era um especialista em pegar a pedra bruta, e lapidá-la do seu jeito. Mudar pessoas é um grande desafio. Mudar alguém, somente a ação do Espírito Santo é que pode fazer isso. Ninguém muda se não quiser mudar. Ninguém troca os seus hábitos se não tiver um esforço, se não tiver uma convicção. Só Jesus pode mudar alguém. Quantas orações, quantas petições, talvez você tenha orado e tenha pedido: Senhor, muda aquela pessoa, muda o meu parente, transforma a minha esposa, transforma o meu marido, muda a vida do meu filho. Porque bem da verdade, meus irmãos, é que a mudança ocorre a partir do momento que eu decido, a partir do momento que eu digo: a partir de hoje eu vou mudar, eu vou me converter, eu vou começar a andar numa direção oposta, eu vou mudar o norte, eu vou mudar o rumo, eu vou acertar o passo. Nós estamos no início de um ano, e se nós queremos um ano diferente, se nós queremos uma vida em 2021 diferente, nós vamos ter que mudar o nosso comportamento. Jesus, ele convidou 12 homens com comportamentos distintos, personalidades distintas, não é? E ele conseguiu trabalhar naqueles 12 homens. E aqui mais uma vez, e eu quero ser bem objetivo, Jesus agora ele impele, diz a Bíblia, ele ordena, ele dá uma ordem: entrem no barco e passem para o outro lado do mar da Galileia. Veja que Jesus, este verbo impeliu, ordenou, era uma palavra imperativa, não foi um convite. Jesus não disse: quem sabe vocês atravessam e vão para o outro lado. Não, ele dá uma ordem. Ele diz assim: entrem no barco e vão para o outro lado. Entrem no barco. Entrem no barco e vão para o outro lado. E eles entraram no barco. Alguns historiadores, pesquisadores, dizem que do outro lado estava a região de Gadara. Lá havia um endemoniado muito conhecido, o gadareno, um homem agressivo que matava pessoas, se avançava nas pessoas. Alguns historiadores afirmam que os discípulos não queriam ir para o outro lado, talvez receosos, com medo de enfrentar o endemoniado. Mas Jesus disse: entrem no barco. Há uma ordem de Cristo: entrem no barco. E eles entram. E a Bíblia diz que depois que eles entram naquele barco, Jesus vai orar sozinho. São duas lições para você que veio aqui nesta ceia, para você que está em casa, que eu aprendo aqui. Uma é os discípulos que obedecem à voz, obedecem o mandamento, obedecem à ordem de Jesus. Eles entram no barco porque Jesus ordenou. Irmão, tudo aquilo que vem de Cristo, tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que é ordem de Deus para a nossa vida, tem a segurança dEle, tem a proteção dEle, tem a mão dEle sobre nós. Tudo aquilo que você faz, que veio da parte de Deus, vem com a marca da imutabilidade, não tem como falhar. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus falou, vai acontecer.
Eu tenho uma convicção tão grande das coisas que Deus fala ao meu coração, que ainda que todos digam o contrário, e talvez até os da minha casa não acreditem, se Deus falou comigo que vai acontecer, eu vou até o fim, porque eu sei que vai acontecer. Você tem que estar mais perceptivo, mais sensível à voz de Deus. O Espírito Santo, olhe para mim, ainda fala com a sua igreja. O Senhor ainda está sentado no seu trono, o Senhor ainda tem o domínio das nossas vidas, o Senhor ainda é o nosso Deus. Creia nele, confie nele. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E você não vai correr atrás de bênção, como canta o Nani Azevedo. As bênçãos vão correr atrás de você. Aleluia. Os passos de um homem bom, diz a Bíblia, são confirmados pelo Senhor. Ele ordena os discípulos: entrem no barco, vão para o outro lado, e ele vai orar sozinho. Eu vou fazer uma pergunta para você, que eu já fiz, talvez em outras reuniões, mas vou fazer de novo. Você ainda ora sozinho? Você ainda ora sozinha? Você jovem ainda fecha a porta do teu quarto? Você, meu irmão, ainda tranca a porta do teu quarto lá e ora sozinho? Existem grandes conquistas da nossa vida, e a maioria, vou dizer aos senhores e às senhoras que estão aqui, as maiores conquistas da tua vida, acredite se você quiser, elas acontecem sozinho. Você conquista lá no altar de Deus, ou lá no teu quarto, na tua casa, sozinho, orando, falando com Ele. Aleluia. Um dia eu perguntei a um pregador que já descansa na glória, já não está mais entre nós. Eu perguntei a ele: como que você consegue ser usado da forma que você é usado, com mensagens dessa forma e do jeito que Deus te usa? Ele disse para mim: eu só subo no altar da igreja para colher aquilo que eu já plantei sozinho no altar da oração. Há um mistério nisso. A oração, irmãos, que está escassa hoje. As pessoas hoje oram por motivos que às vezes a gente fica impressionado. Os crentes parece que acham que a oração é um instrumento, é uma arma muitas vezes de vingança, é uma arma de guerra. Qual é o motivo que te leva a orar? Qual é a razão, por qual razão você ora? Pastor, eu só oro quando estou doente, eu só oro quando estou com um problema, eu só oro quando tenho um desafio. Irmãos, a Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Mas como é que eu vou orar sem cessar, pastor? Eu vou ter que viver a vida inteira de joelho, eu tenho que trabalhar. Não, a oração incessante é aquele estado de oração, aquele espírito de oração, que você está caminhando, mas está falando com Deus, está no carro, mas está falando com Ele, está na rua, está no trabalho, você vive em constante oração. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor aqui. Orar sozinho. Orar sozinho. O que te motiva a orar? Jesus orava por hábito. Jesus tinha o hábito da oração. Ele mandou os discípulos entrar no barco, foi lá para o monte e ficou orando sozinho. E olha a oração de Jesus, escute só, ele dizia: Pai, eu sei que Tu sempre me ouve.
Em outras palavras, Jesus poderia dizer: eu nem precisava orar, mas eu sei que tu sempre me ouve. Eu sei que tu sempre me ouve. Você tem essa convicção? O ano está iniciando. Você tem essa convicção de que Deus te ouve? Ou você já não acredita mais neste princípio, neste poder extraordinário que há nos joelhos dobrados? Aleluia, na voz trêmula, na voz preocupante, naquela voz às vezes com medo, naquela voz às vezes da ansiedade, mas você dobra o joelho lá em casa, seja onde for na igreja, e você diz: Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu sou teu servo, eu sou a tua serva. A maior aula para mim, irmãos, que Jesus nos dá, entre tantas outras, é a oração. Orar à parte, orar sozinho. Ele manda os discípulos para o barco e diz: atravessem. E ele vai orar. E eu vou resumir para nós participar da ceia, mas escute. Jesus está orando e os discípulos no barco. Jesus orando e os discípulos navegando. Jesus orando e os discípulos navegando. É uma passagem tão conhecida, é um texto, e o título dele é Jesus anda sobre as águas. Irmãos, e Jesus deixa os discípulos irem. Às vezes eu fico perguntando para o Senhor: Senhor, por que tu permitiu isso aqui? Às vezes eu pergunto: Senhor, será que tu sabia já da tempestade? E eu vou perguntar para você: Jesus sabia ou não sabia que ia vir uma tempestade? Sabia ou não sabia? Sabia. E mesmo assim, mesmo sabendo, ele enviou os discípulos para o meio da tempestade. Jesus é extraordinário, irmão, porque ele permite que nós venhamos navegar, às vezes, por ondas altas. Quando eu era criança, havia um hino que dizia: hoje sou eu uma nau, uma barca resgatada. Era tão lindo aquele hino. Eu me lembro da minha infância, quando os irmãos cantavam, que por Jesus ela foi resgatada. Eu e você fomos resgatados por Ele um dia. Quantos foram resgatados por Ele um dia? Levante a sua mão. Quantos foram resgatados naquele momento difícil da vida? Lembra de você, mas o Senhor foi lá e te resgatou. Aleluia, e disse: eu farei da tua história, eu farei do teu caminho um caminho de paz, um caminho de vida, um caminho de alegria, de renovo, de gozo. Aleluia, olha o que Deus tem feito na tua vida. Tu não era talvez para ter nem a metade do que você tem, nem eu era para ter o que tenho, mas o Senhor cuidou de nós, Ele estendeu a sua mão e nos deu vitória. Eu sinto a presença dEle aqui nesta reunião. Porque às vezes a gente pergunta: Jesus, foi o Senhor que me colocou nessa? Porque tem uns pregadores aí dizendo que tem um tipo de evangelho aí que é um evangelho sem provação. É um evangelho sem lágrima, sem luta. É um evangelho que pregam por aí que se tu está lutando, tu está com demônio. Se tu não tem dinheiro, tu está com demônio, está amaldiçoado. Isso é mentira do inferno. Jesus nunca prometeu para nós só vida farta. Ele disse: no mundo tereis aflições, no mundo vocês terão problemas. Em 2020 vocês enfrentarão a pandemia. 2020 muitos irão morrer. Mas Ele disse: tem de bom ânimo.
Aleluia, eu ainda sou o Deus, eu ainda estou sentado no meu trono. Você recebendo vitórias ou vivendo derrotas, o Senhor não perde a sua autoridade. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Orai que mandará chai. Que Jesus é esse que envia o seu pessoal, sua igreja, né? Os seus filhos, os seus alunos, os seus discípulos. Que líder é esse que manda eles para o meio da tempestade? Encare as tuas crises como uma prova de Deus para a tua vida. Quando a ostra é ferida, ela produz a pérola. Aleluia, o salmista disse: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Ei, nós estamos vivendo o tempo da provação, o tempo das batalhas, o tempo do desânimo, o tempo da dispersão, o tempo do distanciamento, o tempo que as pessoas estão carentes, estão depressivas, as pessoas querem um abraço, querem uma visita, mas isto tudo é passageiro, acredite nisso. Nós vamos passar por este vale e vamos cantar o hino da vitória. Oh, glória a Deus. Aí ele manda os discípulos atravessar. E ele está orando lá. E o discípulo, olhe para mim aqui, os discípulos estão lá. Veio uma tempestade, vocês já conhecem isso. E balança o barco para cá, e balança para lá, e vai virar, e segura aqui, equilibra aí. Quem já pescou de caique aqui? É difícil, irmão. Eu morei 3 anos ali no litoral, meu pai foi pastor ali, e eu aprendi a andar naqueles caiques, que a gente rema com uma taquara, coloca no chão, e a gente acha que tem que abrir as pernas assim, né, para ficar no caique, para equilibrar. E por incrível que pareça, não, a gente tem que colocar um pé na frente do outro, para remar assim, de um lado e do outro. E eles estão lá, equilibra para cá, equilibra para lá, e o barco vai virar, e Jesus está orando. E a onda levanta, e é vento, é escuridão, relâmpagos, trovões, e Jesus está orando. Olha, irmão, o Senhor disse: o meu povo não conhece o tempo. Você sabia que você não conhece o tempo? Nem eu, irmão Vitor, nem nós não conhecemos o tempo de Deus, a gente não conhece. Ele disse a Isaías: até agrou, os pássaros conhecem o tempo da sua, né, que eles viajam de um lado para o outro, da sua migração, mas o meu povo não conhece o seu tempo. Nós não conhecemos o tempo de Deus, porque o nosso é o Cronos, é esse aqui, o dele é o Kairos. Por isso que a gente se apavora, por isso que a gente chora, por isso que a gente diz: não vai acontecer, por isso que a gente diz: não vai dar certo. Ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Ai, eu vou morrer, ai isso, ai aquilo, ai aquele outro. A gente está no meio de uma tempestade e Jesus está orando. Mas eu vou encerrar, ele levantou da oração, porque ele conhece o tempo. Talvez 2020 não foi o tempo de Deus para a minha vida, nem para a tua. Mas quem sabe é neste tempo, neste ano, que o Senhor vai firmar os teus pés na rocha. Que o Senhor fará da tua casa um lugar de
paz, um lugar de bênção, que o Senhor entregará na tua mão uma espada de autoridade, e vai te usar este ano como profeta de Deus para a vida de alguém, para a sua igreja. Ei, te coloca na presença dele esse ano, diga: Senhor, eu quero ser usado por ti. Jesus levanta e vai caminhando até a beira da praia. Você imagina Jesus ali no Laranjal, ali chegando na beira da praia, e a praia do Laranjal lá no meio, as ondas, o barco, e Jesus chega na beira da praia. Jesus pode dizer para o vento: acalma-te, vento. Ele pode dizer para o mar: acalma-te, mar. Mas Jesus diz: não, 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 não. Eu vou entrar no meio da crise, no meio da tempestade, no meio do problema. Eu não vou acalmar nada. Deixa a coisa agitada, deixa a crise, mas eu vou entrar no meio desta situação só para ver se eles vão reconhecer a minha presença no meio da crise, no meio da tempestade. Às vezes você não reconhece Jesus e Ele está ali, ó. Às vezes você não reconhece a presença do Senhor, mas é ela que está ali te sustentando, te segurando. Senhor, por que eu tenho tanto problema? Eu acho que tu nem está comigo. Por que o vento sopra tanto contra mim? Por que a minha enfermidade não vai embora? Mas o Senhor está ali contigo, no meio da batalha, no meio da enfermidade. E Ele vai, né? Os irmãos sabem, Ele chega ali, não acalma nada, pelo contrário, Ele diz: hoje eu vou fazer algo que eu nunca fiz. E eu já falei isso outras vezes. Olha só, eu vou usar uma via, eu vou usar uma via de acesso, um caminho para o milagre. Olha a mensagem que Deus está me dando aqui. Eu vou usar um caminho para o milagre que eu nunca usei. Eu vou caminhar sobre as águas. E Jesus entra mar adentro, caminhando, e as águas não podem afundá-lo. A lei da gravidade é quebrada. Jesus entra caminhando mar adentro, e Ele vai caminhando, e vai caminhando, e vai caminhando, e Ele vai caminhando. Ah, se você pudesse contemplar, levantar os teus olhos e contemplar Jesus vindo em tua direção. Oh, Jesus entrando na tua casa. Você que me assiste em casa, que vai me assistir essa semana, Jesus é poderoso, Ele tem poder para entrar na tua casa. Irmão, não tem nada mais triste do que uma casa sem Jesus. Você já entrou numa casa sem Jesus? Quem já entrou? É triste demais. Você já visitou um desviado? É triste demais. A Bíblia diz que quando Jesus salva alguém, a casa fica limpa. Ele faz uma limpa. Só que quando a pessoa naufraga na fé, porque às vezes dentro da própria igreja tem pessoas que estão na igreja, mas não são igreja. Estão na igreja, mas estão desviados de Deus. A Bíblia diz que quando uma pessoa naufraga na sua fé, aquele espírito maligno que estava nela, ele volta. Ele acha a casa limpa, arrumada, e ele traz mais 7 espíritos malignos junto. Você imagina isso? Pessoas que muitas vezes, em outras épocas, foram crentes, fiéis a Deus, servos de Deus, mas se transformaram em instrumentos de Satanás, porque deixaram a sua fé esmorecer,
deixaram a sua fé naufragar, porque não confiaram no Evangelho, não confiaram na Bíblia, porque olharam para as pessoas, olharam para os problemas das pessoas, e não olharam para a cruz de Cristo. Porque se eu não olhar para a cruz de Cristo, eu vou naufragar na fé. Se eu não olhar para o autor e consumador da fé, eu vou ver problema no irmão, vou ver problema na irmã, vou ver problema na música, vou ver problema em todo mundo. Mas quando eu olho para o autor e consumador da minha fé, eu continuo prosseguindo na minha fé, rumo às mansões celestiais. Nós estamos vivendo hoje uma geração de desviados dentro da casa de Deus. Pessoas que perderam a sua fé, perderam o rumo da sua vida. Mas Jesus, irmão, está de braços abertos. Quem sabe alguém está me ouvindo essa noite dizendo: pastor Leandro, eu estou no meio de uma tempestade. Nem parece que o ano começou, porque já começou assim, a coisa tá feia para mim. Jesus vai chegar na hora certa, Ele vem vindo. E a Bíblia diz que Jesus veio caminhando, e quando Ele se aproxima do barco, os discípulos estão lá naquele movimento. Irmão, a emoção é um negócio terrível. Não haja na emoção. Tem crente que toma a decisão de cabeça quente, depois se arrepende. Tem gente que dá a resposta quando a cabeça está quente. Não, irmão, espera esfriar. Pastor, não, eu fui lá e disse o que tinha que dizer para minha mulher, falei para ela, não devia. Lá estão os discípulos no meio da emoção, olhe para mim aqui, do desespero, né? Aquele barco ir para cá, e não era um transatlântico, não era um iate, era um barquinho difícil lá, complicado, um barquinho rudimentar. Eles estão lá balançando para cá, e vento e trovão, e daqui a pouco eles olham, vem aquele homem caminhando. Isso aqui assustou demais eles. Assustou demais. Porque a gente, quando está no fogo da batalha, qualquer coisa para a gente é demônio. É demônio. Primeira coisa, fantasma, irmão. O que é fantasma? Fantasma é demônio. É um demônio. É um demônio. É um fantasma. Alô? Diga comigo, pessoas, mais forte, pessoas que não reconhecem a presença de Deus no meio da crise. Mas ele está na crise. Um dia ele viu 3 moços sendo amarrados lá na Babilônia. Os guri foram amarrados, bem amarrado com cordas, porque mandaram todo mundo se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. E os 3 meninos, 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, os 3, o que eles fizeram? Nós não vamos se dobrar. Irmão, crente é crente, e não muda. Ímpio é ímpio, e só misericórdia de Deus para transformar. Agora crente, irmão, uma vez uma irmã disse para mim: pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu filho, que ele, lá em Porto Alegre, ele vai para Santa Maria, vai estudar lá, e eu tenho medo que ele se desvie. Eu disse: irmã, se ele é crente aqui, ele vai ser crente lá, mas eu vou orar por ele, porque tem gente que é crente dependendo da situação, dependendo da circunstância, ele é crente. Pastor, eu posso ter amigo não crente, visitar a casa dos não crentes? Pode sim, eu também faço isso. Eu tenho parente não crente. Agora, o que eu não posso é me comportar no meio dos não crentes como não crente. O meu comportamento tem que ser o mesmo. Eu sou sal, eu sou luz.
Aleluia, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Uma vez um parente me falou: eu vou na tua casa. Eu disse: amém, bem-vindo, vamos fazer um almoço lá, e eu vou levar uma caixa de cerveja. Eu disse: que bênção, pode levar, só que tu entra na minha casa, a caixa de cerveja fica na porta. Ah, então não vou. Amém, tu que sabe. Se uma caixa de cerveja é mais importante que a minha presença, a minha amizade, meu carinho, fique com a tua cerveja. Quem está entendendo essa palavra? Nós somos noiva do Cordeiro, comprados com preço de sangue, a igreja de Cristo, sacerdócio real. Aleluia, nós ainda temos a chama, o fogo do Espírito Santo que arde em nós. Quantos creem nesta palavra? Levante a sua mão e dê um brado de vitória, de glória. Vocês já viram que eu comecei o ano com vontade de pregar, né? Mas eu vou parar para nós tomar a ceia. Os discípulos não reconheceram a presença de Jesus. Aí Jesus falou: sou eu, não temais. E eles apavorados, porque irmão, a tempestade faz isso. Tem gente que a cabeça fica, né? Fica absorvendo, é igual uma esponja, absorve isso, absorve problema, absorve aquilo, e falaram isso, falam aquilo, e a cabeça vai enchendo, e a pessoa vai ficando perturbada. Daqui a pouco Jesus está ali, o Espírito Santo está falando, Deus está avisando, mas a pessoa não reconhece a presença dele. Começa a colocar tudo como a gente diz, tudo no mesmo saco, começa a misturar tudo. Mas Pedro, né? E vocês conhecem o final? Pedro gritou e disse: Senhor, se és tu mesmo, é tu, manda eu ir ter contigo, andando sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro, vem, que eu quero dar uma prova de que tudo é possível ao que crê. Sabe o que eu quero, o que eu estou pedindo a Deus na virada do ano? Quando eu estava com meu rosto no chão aqui, eu dizia para o Senhor: Senhor, neste ano, dê mais fé para mim, dê mais fé para este povo. Senhor, abra os olhos deste povo, para que eles não caminhem pela vista, não caminhem por aquilo que se apresenta, mas que eles caminhem pela fé, que eles caminhem não vendo nada, mas crendo que lá na frente há uma luz no horizonte de vitória. Pedro teve fé, irmão. É tu, Senhor. Jesus disse: sou eu, Pedro. Posso ir? Vem. Pedro coloca as mãos na borda daquele barco, coloca um pé para fora, e quando ele colocou o pé firmou. E quando o pé firma, irmão, vai com tudo. Se Deus está te chamando, se o Senhor está te chamando para o ministério, para a obra, e se você colocou o pé e você sentiu firmeza, a Bíblia diz: aonde colocar a planta do vosso pé, esse lugar será nosso, vosso. Pastor, mas eu não tenho dinheiro, e eu queria uma casa. Pastor, mas eu não tenho condições, eu queria isso, eu queria aquilo. Creia, tome posse, trabalhe, se esforce, junte, vá à luta e diga para o Senhor: eu creio que tu és Deus de provisão, que abre porta onde não há porta. Pedro colocou um pé e firmou, e ele disse: é Jesus, só pode. Colocou o outro, Pedro ficou em pé, irmão, em cima da água. Já viu isso? Ficou em pé em cima da água. Quantos metros tinha ali de profundidade? Agora Pedro está em pé, e Jesus dizendo: vem, vem, vem. Vem, porque a vida comigo é assim. A vida com Jesus não depende daquilo que a gente vê, mas daquilo que a gente crê.
A vida com Jesus, você às vezes não está vendo nada, mas está crendo que vai acontecer, e as pessoas estão dizendo não vai dar certo, e te jogam pedra, né? Porque árvore que dá fruto, as pessoas jogam pedra mesmo, mas você crê, você acredita, você diz eu vou, porque eu creio, eu não vejo, mas creio, eu não vejo, mas creio. E é por isso que você está aqui hoje. Levante a tua mão, porque você só está aqui porque você caminha sem ver. Você caminha porque crê. Eu queria que vocês vissem o que eu vejo neste lugar. Oh, glória a Deus. Deus fará algo extraordinário nesta cidade. O nome do Senhor será tão engrandecido nesta cidade, através desta igreja, através deste povo. Vocês verão em pouco tempo que Deus fará, porque, irmãos, isso não é mérito de ninguém, é fé, é fé, é fé. Deixa que falem de você, que atirem em você, que injuriem você. Baixe a tua cabeça e siga crendo no incrível, vendo o invisível e acreditando no impossível de Deus. Fica de pé. Fique de pé, igual Pedro, ó. Imagine você agora em cima da água. Os dois pés. Lá no meio da Lagoa dos Patos, lá em pé. Aleluia. E Pedro foi, Jesus disse vem, e ele foi. E começou a caminhar por cima das águas. Quem reconhece a presença de Deus, irmão? Aleluia, tem coragem. Quem reconhece a presença de Deus, aleluia, sabe discernir entre fé e loucura. E ele caminhou, mas diz a Bíblia que o vento era contrário. Ele começou a reparar no vento e foi afundando, mas Jesus tomou pela mão. Jesus disse: homem de pequena fé, de pouca fé. Era pouca fé, era pequena fé, mas era muito mais fé do que qualquer um daqueles que ficaram no barco, que não creram. Ele afundou, mas caiu na mão de Jesus e andou sobre as águas. Você crê que Deus pode te tirar desse estágio que você está vivendo? Você às vezes assim, pastor, eu estou acorrentada a esta vida, eu estou presa a este relacionamento, eu estou preso a esta situação, não há mudança para mim, eu vou ficar do jeito que eu estou, vou empurrar com a barriga. Jesus quer mudar esta casa, esse quadro. Ele quer que você levante, comece a caminhar sobre isso. Há um renovo de Deus aqui para a tua vida hoje. Manifeste a tua mão erguida por um minuto. Eu quero orar por você. Senhor, aumente a fé deste homem, aumenta a fé desta mulher para este ano que inicia hoje. Quem sabe ele está desempregado, ela está desempregada. Quem sabe o problema é conjugal, o problema é familiar, o problema é com os filhos. Ah, Senhor, é com netos. Senhor, quem sabe o problema é pessoal, é um problema emocional lá no interior desta jovem, desta mulher que tem chorado sozinha, que não é compreendida muitas vezes por este homem, Senhor, que está lutando para manter o casamento, porque a tempestade tem balançado o barco, os demônios já estão ali em prontidão para comemorar a derrota desta família. Mas esta noite, pelo poder da palavra, a unção
de Deus aqui, o poder da palavra de Deus. Agora entra nesta casa agora. Nós somos pentecostais. Nós não somos uma igreja sensacionalista. A nossa motivação não é batalhas humanas. A nossa motivação não é orar contra irmãos. A nossa motivação é o reino, é entrar no céu pelas portas. Você sairá daqui com uma fé renovada. Você sairá daqui com uma fé poderosa em Deus. Isso, pode chorar. Adore o Senhor. Adore o Senhor, adore por um minuto, adore. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és. Olha só, se o mar me submergir a sul, a mão do Senhor se estende à tua vida nesta noite. A mão do Senhor se estende à tua casa, nas áreas mais ocultas da tua vida, nos lugares mais recônditos da tua alma, do teu sistema emocional. O Senhor vai te tirar deste mar e vai te trazer. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Muito forte a presença do Senhor aqui, irmão. Você pode crer nisto? Nós vamos participar da ceia. Nós estamos sentindo Ele aqui. O Senhor está aqui. Eu quero convidar os obreiros que estão escalados para nós proceder ao ato da ceia. E eu quero te dizer, creia no Senhor. Não perca a tua fé. Não perca esta fé que às vezes você acha tão pequena, mas ela é o combustível que te trouxe até aqui. E é o combustível que vai te levar adiante. O verdadeiro cristão, ele vive na dependência de Deus, no céu aberto, mas no céu fechado também. E quem sabe você chegou hoje aqui com o céu fechado, mas a fé que Deus te deu, ela é poderosa para você vencer. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11: porque o que recebi do Senhor foi o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu, e tendo dado graça, disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, depois de comer o pão, o Senhor tomou o cálice dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E Paulo ainda recomenda, ele lembra, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Às vezes se tem um conceito de que igreja é lugar de gente santa, gente perfeita, só gente boa, melhor do que todo mundo. Mas Paulo diz: há no meio de vós muitos fracos. Nós somos fracos. É a misericórdia de Deus que nos mantém em pé. É a nossa fé que nos trouxe até aqui. Ele disse: examine-se, pois, o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Neste momento,